que tantos desamores contra os feiticeiros negros que para Iemanjá. Muito boa noite aos nossos ouvintes, aos nossos amigos que acompanham a Rádio Atabaque pelas ondas digitais da nossa web, que acompanham nas plataformas, nas mídias sociais. Estamos aqui mais uma vez para o nosso programa Atabaque Entrevista. E hoje nós vamos retomar um assunto, e eu digo que vamos, infelizmente, precisar retomar um assunto, e já tratamos aqui, tratamos matéria no blog, tratamos no nosso Atabaque Entrevista, lá no final do ano passado, e é uma situação que nos vem também lá do estado do Pará. Semana passada tivemos uma entrevista muito bacana com a mãe Andréia, falando da gargalhada de Exu, e hoje nós temos que retomar um assunto que é a situação da mãe Ju. A mãe Ju, uma irmã nossa que já está chegando aqui, está chegando no nosso palco, chegando no nosso estúdio, e junto com ela vai vir o doutor Rodrigo, advogado lá no estado do Pará. E nós vamos, então, falar um pouco aqui dessa situação que está acontecendo com a mãe Ju. Nós falamos no ano passado a respeito de algumas ações judiciais equivocadas que resultaram no cerceamento do direito à liberdade religiosa e, infelizmente, tivemos essa situação aí ainda não superada. Quando se pensou que estava sendo superada, infelizmente, agora voltou a acontecer, voltaram a acontecer outros fatos, outros episódios, né? Mas eu quero, em primeiro lugar, a gente, como bom povo de terreiro, nós somos muito teimosos, né? E mesmo quando estão nos dando no lombo, nós temos um sorriso no rosto, e eu já estou vendo o sorriso da mãe Ju. Então, boa noite, mãe Ju, seja bem-vinda mais uma vez aqui na Rádio Atabaque. As suas palavras, sua saudação à nossa audiência, sua bênção. Mãe, abençoe, meu pai. Boa noite a todos. Meu pai, Oxalá, abençoe cada um de vocês que estão aqui nos assistindo. E obrigado pela sua oportunidade de estar aqui, mais uma vez, podendo falar um pouco sobre a minha vida, né? Que bom, mãe Ju. É uma alegria para nós tê-la mais uma vez aqui no microfone da Rádio Atabaque, né? E lamento que a gente tenha que estar nos reunindo mais uma vez para tratar desse mesmo assunto que já perdura aí há praticamente um ano, né? Essa verdadeira agonia, dá para dizer hoje uma perseguição, né, Manju, que está acontecendo? Já na realidade, já vem, não é um ano, já vem sendo 3 anos nessa luta. E do ano passado para cá se tornou mais visível para todos, né? Até a própria justiça. Sim. Mas já é 3 anos que eu já venho sofrendo esse racismo. Enfim, é muita luta. Bom, mas como a mãe Ju disse, do ano passado para cá, que a situação, né, alcançou uma proporção um pouco maior, né, onde foi ajuizado, e está conosco aqui também nosso irmão de axé, nosso querido colega também, advogado lá no estado do Pará, doutor Rodrigo Leite, que já está aqui no estúdio. Doutor Rodrigo, seja bem-vindo mais uma vez ao microfone da Rádio Atabaque. Sua apresentação à nossa audiência, por favor. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de voltar aqui na Rádio Atabaque, falar um pouco dessa perseguição institucionalizada que está acontecendo contra os terreiros de Umbanda, os terreiros da religião afrodescendente aqui no estado do Pará. Já é visível, notório, já é público o que está acontecendo, e a gente precisa, de certa forma, unir nossas forças para denunciar o que está acontecendo aqui, e acredito que a gente vai buscar isso. O Xangô vai estar na frente. Não tenho dúvida disso. Que bom, que bom.
Vamos continuar com essa confiança, né, doutor Rodrigo, com essa tranquilidade, né? Como diz, Xangô está na frente. Se Xangô está na frente, nós temos que seguir tranquilo. Mas para a gente relembrar, não, nós tivemos aquela situação lá de que a mãe Ju foi chamada, se não me falha a memória, no juizado especial criminal, né? Parece que foi lá no início, e foi ou numa vara criminal comum, não tenho certeza mais, embora isso não faça muita diferença no resultado prático, e foi obrigada a assinar um termo de ajuste de conduta onde ela se comprometia a se mudar da casa dela. Foi isso que aconteceu lá, que deu início à função toda no campo judicial, né, doutor Rodrigo? Na verdade, o Ministério Público chamou a mãe Ju para para assinar um termo de cooperação, né? E nesse termo, a mãe Ju esteve presente, mas ela não estava acompanhada de advogado. Então, nesse momento, fizeram ela assinar esse documento, né? Dizendo que ela estaria respaldada, mas os termos que estavam no documento diziam lá que ela teria que se mudar, que ela teria que procurar um outro local, ou se ela permanecesse, teria que montar toda uma estrutura de acústica dentro da casa. E aí ela assinou. Desacompanhada de advogado, não sabia o que estava fazendo lá, na verdade... Tem que ter uma noção exata do que estava assinando. Não sabia disso, né? E aí, isso no Ministério Público. Então, ela assinou lá. Como houve várias reiterações de denúncias contra a mãe Ju, o Ministério Público pegou esse termo que foi assinado por ela e encaminhou para a Justiça, para a vara criminal. E aí começou todo aquele processo. Hoje, a mãe Ju responde 4 processos criminais. 4 processos criminais. A justificativa é de poluição sonora, perturbação do sossego. E por incrível que pareça, os 4 processos são da mesma vara de crimes e combates à poluição sonora do Ministério Público. A Promotoria de Crimes Ambientais, sabe? Isso. E aí, alguma dessas varas na esfera judiciária são diferentes, mas é o mesmo promotor para os 4 processos que a mãe Ju responde. Ou seja, salta aos olhos e digamos assim, essa pessoa, aí nós não estamos falando da instituição Ministério Público, estamos falando de uma pessoa que exerce o cargo de promotor e que claramente aparenta estar atacando deliberadamente a mãe Ju, a comunidade de terreiro. É essa a impressão que fica, né? Porque hoje o estado do Pará ele possui várias especializadas, né? Várias das temáticas especializadas. Meio ambiente, criança e adolescente, consumidor, né? E existe uma vara específica para esse tratamento. Quando a pessoa quer denunciar um terreiro, o que ela faz? Ela vai na Delegacia de Crimes Ambientais. E aí ela chega lá, ela diz que o barulho está ensurdecedor, que ela não consegue dormir, que aquilo está perturbando ela, e abre-se um procedimento administrativo. Sim. Abre-se um procedimento administrativo. Quando é aberto esse procedimento administrativo, automaticamente a delegacia encaminha para o Ministério Público. E aí há todo um procedimento, uma abertura de inquérito, de chamamento para uma assinatura de acordo, e depois judiciário. É isso que está acontecendo aqui. Bom, a minha pergunta, então, doutor Rodrigo, a gente sabe que na maioria dos terreiros, pelo Brasil afora, salvo algumas exceções, que a gente sabe que quando a gente fala de terreiro, está falando das umbandas, né? Dos diversos cultos, existem uma diversidade muito grande. Então, alguns não têm instrumento, mas na esmagadora maioria nós temos o uso do instrumento, seja o atabaque, seja os agês, seja, enfim. Quer dizer, a religiosidade de terreiro ela acontece a partir da musicalidade do terreiro. Isso está entrelaçado, está imbricado e não tem como mudar. Mas a minha pergunta é a seguinte: na esmagadora maioria das igrejas cristãs, né, nós temos lá
diversos instrumentos tocando, pastores aos berros, literalmente aos berros, pensando que o tal do Deus é surdo. E aí, nesses casos, como é que fica? Quer dizer, a promotoria especializada de crimes ambientais, poluição sonora, tem agido no estado do Pará com essa mesma força contra essas situações da poluição sonora causada por diversas igrejas, assim como age com relação ao terreiro, ou nós estamos realmente diante de algo que é seletivo? Estamos diante de algo que é bastante seletivo. E isso a gente pode dizer porque é o seguinte, as igrejas tanto evangélicas como as católicas, elas possuem uma carta de legalização de funcionamento, né? É uma carta constitutiva, que ela registra no cartório, registra nos órgãos competentes, e ela se prevalece dessa carta para exercer o seu culto naquele estabelecimento. Sim. Não é a carta de liberação da fé, não é isso. É a carta de funcionamento naquele estabelecimento, certo? Exatamente. No momento que a prefeitura vai dar um alvará, a partir do momento que o governo do estado vai dar um CNPJ, a partir do momento que ela se prevalece da Constituição Federal sobre a liberdade de culto, aí elas estão dentro daquela linha. Então, por isso elas não são perturbadas. Por isso a polícia não vai lá. Por isso não existe o órgão fiscalizador que bate lá na porta e diz assim, então, não existe, porque existe aqui uma carta, um alvará, tem o CNPJ, eu tenho a Constituição aqui. Diferente dos terreiros. A maioria dos terreiros são pessoas que sobrevivem de doação, da caridade, né? São pessoas que eu não vou entrar aqui no contexto histórico, porque já é de conhecimento como se deu a questão do crescimento da religião na Amazônia, em todo o Brasil, a gente tem conhecimento disso, mas por conta de fatores mesmo econômico, eu posso dizer assim, os terreiros eles ficaram, de certa forma, assim, um pouco refém desse processo de legalização, por questão econômica mesmo. Esse processo pode ser, a gente lida com isso aqui também, né? Esse processo, até um tempo atrás, ele era extremamente caro, oneroso, dificultoso, cheio de... Hoje já temos algumas facilidades, mas realmente o senhor tem toda a razão. A questão econômica foi determinante para que, por um período, a maioria dos terreiros simplesmente ignorasse o fato de que era importante essa regularização, esse ato constitutivo legal, né? O fator econômico, com certeza, influenciou, e um pouco a desinformação, e um pouco também, né, aquela ideia ainda colonialista, ainda do invasor europeu, eurocristão, de que coisa de pobre preto é ruim, né, o terreiro é coisa do mal, então não tem nem que incentivar a ser regularizado, uma série de situações assim que a gente vivenciou. Bom, doutor Rodrigo, eu quero pedir rapidamente para a mãe Ju nos falar um pouquinho, já voltamos aqui para tratar especificamente dessa questão pontual aí dos processos, tá bom, doutor? Já voltamos aqui. Mãe Ju, a gente já sabe que a senhora tem o terreiro aberto já há vários anos, né? E como toda comunidade de terreiro, a mãe Ju não está lá sozinha, ela tem uma família religiosa, tem os seus filhos religiosos, né? Hoje, quantas pessoas, considerando assim, mãe Ju, os seus filhos de terreiro, seus filhos de corrente, a comunidade atendida, as pessoas que buscam a sua casa, que buscam o seu auxílio, nós estamos falando de um grupo de quantas pessoas aproximadamente? Mais 100 pessoas. De filhos, eu tenho em casa 55 filhos. 55. E amigos que vêm sempre, né? Mas sempre é assim, aquela coisa que vem... Tem os fixos, é mais ou menos 40 fixos
porque todo tempo estão. Mas tem aquele rotatório, né? Toda hora vem uma indicação de outra. Enfim, é mais ou menos uma faixa de uns 100, mas 100 pessoas, ou mais, na verdade. Então, olha isso, né? Nós não estamos falando de uma perseguição a um grupo insignificante de pessoas. Se nós olharmos para a casa da Mãe Ju, ela já está referindo ali mais de 100 pessoas, uma centena de cidadãos brasileiros que estão tendo o seu direito à liberdade religiosa cerceado por um equívoco da promotoria do judiciário. E agora, se nós projetarmos isso para cerca de 3 mil terreiros na cidade de Belém, como me relatou a mãe André semana passada, e quantos milhões de terreiro pelo Brasil afora, olha quanto isso representa, né? Era isso que eu queria, era essa ponderação que eu queria chegar. Porque daqui a pouco o pessoal que está ouvindo está dizendo assim, mas esse terreiro não vai ninguém, é um pingo de gente. Não, não é assim, gente. Nós estamos falando de uma parcela expressiva da população que cultua, sim, a religiosidade de terreiro e está, num caso como esse, tendo seu direito cerceado, infelizmente. É, mãe? É mais ou menos isso que está acontecendo. Somos mais de 100 pessoas sendo obrigadas, né, a não exercer, a não ouvir, não pegar um passe, enfim, como é que a gente trabalha e as pessoas estão tentando de tudo para nos ferir, né? Silenciaram a gente um bocado, silenciaram o nosso tambor, infelizmente eu não posso bater, não posso botar... Hoje eu não posso nem tocar minha sineta, que a sineta, o que é uma sineta, não posso mais nem isso tocar. Que é difícil, né? Ao ponto que chegamos. Ao ponto. É muito difícil simplesmente por pessoas ao redor, né? Que não é adapto à religião, mas também não respeita, que é o pior. Porque assim como eu tentei também respeitar, mudei horários, mudei isso, não importa. Não importava o horário, importava para a pessoa, era o preconceito mesmo. O simples fato de existir o terreiro já é suficiente para que esse pessoal preconceituoso haja da maneira que age. Isso. Chegou aos meus ouvidos que a cidadã falou, eu só vou ter paz e sossego quando eu destruir ela. Já pensou? E eu trabalho com paz, caridade, amor. Eu disse, meu Deus, como é as coisas? Eu tenho um pensamento totalmente diferente e um ser humano desse quer me destruir porque eu nunca fiz nada para a pessoa. Lamentável. Bom, Mãe Ju, deixa eu fazer mais uma perguntinha para o doutor Rodrigo aqui. Doutor Rodrigo, dentre essa situação toda que o senhor já relatou antes, como o senhor disse, a Mãe Ju responde a 4 processos na esfera criminal hoje, dentro da promotoria aí todos movidos pela promotoria de crimes ambientais. E eu estou sabendo que tem aí uma questão de que o senhor entrou com embargos daquela decisão de que nós tratamos lá em dezembro, né? Entrou com a petição de embargos no próprio mês de dezembro, 19 de dezembro de 2024. E essa petição, curiosamente, até hoje não foi apreciada. Sim. Mas, nesse meio tempo, no dia 28 de abril, o Ministério Público peticionou novamente no processo, reiterando aquelas provas inúteis, eu diria, provas nulas, ou, no mínimo, questionáveis, que são gravações de celular. Chegou ao ponto de alguém com um celular filmar um outro celular com um aplicativo de decibelímetro. Isso. Gente, para quem não sabe, um decibelímetro é um instrumento de aferição, um instrumento de perícia que depende de uma série de medidas para ele poder ser usado. Não é um aplicativo de celular. Isso qualquer criança sabe. Agora, a pergunta, o Ministério Público, o ilustre promotor lá, ou ele realmente é mal intencionado ou ele é burro? Perdoe, mas eu tenho que perguntar se ele é burro. Porque se ele não sabe que um aplicativo de celular não pode ser considerado um decibelímetro, um instrumento de aferição,
e com base numa prova dessa, ele me faz uma nova petição, pedindo novamente a interdição, e aí vem a pior parte, né? No final de maio, o magistrado da vara analisa essa petição do MP e decide de novo mandar fechar o terreiro, e sequer analisou os embargos onde o senhor tinha argumentado todas essas coisas desde dezembro. O senhor tem para nos dizer a respeito disso? Quer dizer, eu tô estarrecido com isso. Na verdade, assim, todo o procedimento, todo esse processo, ele é eivado de vícios. Como eu disse na nossa entrevista lá no ano passado. Primeiro, como é que eu vou apreciar como prova, dentro dos autos do processo, foi se juntado um abaixo-assinado com apenas a assinatura de uma pessoa, as assinaturas de pessoas. Lá não tem o endereço, não tem qual é a rua que a pessoa mora. Não identifica ninguém. Não tem onde o número da casa da pessoa, né? Não tem o RG da pessoa, não tem o CPF. Então, como esse abaixo-assinado tem validade jurídica? Não tem validade. Só está o nome de uma pessoa, o nome das pessoas lá. Sim. Aí foi questionado isso. A segunda coisa que foi questionado foi como é que o Ministério Público pode pedir uma sanções contra um terreiro baseado em aplicativo de celular. Porque, primeiramente, ele deveria... Não, peraí, eu preciso aqui mandar fazer um estudo técnico. Porque o aplicativo, ele precisava ser reconhecido pelo Inmetro. Não tem reconhecimento pelo Inmetro. Tem? Claro que não. Então, qualquer barulhinho ali próximo iria dar isso. E terceiro, é a gravação da gravação em ambiente escuro. Não dá para me identificar de onde está vindo o ruído, o som, a rua, o local, se é do terreiro mesmo, se não é do terreiro, se é do terreiro, quanto é que está de medição. Não tem tudo isso. Então, foi um processo totalmente eivado de vícios, né? E aí, estranhamente, a primeira vez, a Justiça determinou que pudesse retornar às atividades, garantindo até o limite, o som até o limite que a legislação permite. Os decibéis ali. Os decibéis permitido, né? E assim foi feito. Só que a vizinha, inconformada pelo retorno das atividades, ela juntou os mesmos vídeos, pode ver, tem várias vezes os mesmos vídeos. Os mesmos. Sim. E aí, o Ministério Público, inconformado pelo retorno das atividades, resolveu peticionar novamente, pedindo a aplicação de multa. E aí o juiz aplica a multa nos mesmos vídeos que ele apreciou que antes ele já tinha decidido pelo retorno das atividades. Olha, ele voltou atrás na decisão dele anterior. E aí, quando ele dá essa decisão, a gente entra com embargos da execução porque tinha bloqueado a conta da Manju. Agora me diga uma coisa. Uma mulher preta, pobre, da periferia, que trabalha como diarista, não ganha nem R$ 1.500 por mês, mora de aluguel, ela tem suas contas bancárias bloqueadas. Como é que ela vai sobreviver? Como é que ela vai se manter? Querem deixar ela morrer de fome? Querem fazer ela passar fome? Além de destruir o terreiro dela, agora querem matar ela também? Porque ela precisa do dinheiro para sobreviver. Ela precisa do dinheiro para se manter a casa, pagar o aluguel, pagar a energia, pagar o telefone, comprar os remédios, comprar a alimentação dela. As contas estão bloqueadas. Nós entramos com embargo. Por incrível que pareça, desde o ano passado, dezembro do ano passado, até a presente data, esses embargos nunca foram apreciados. Mas nesse ano, o Ministério Público reiterou novamente os mesmos vídeos, escuros, sem qualidade, o som horrível, não se mostra o local, não mostra a pessoa, não mostra nada. O Ministério Público resolveu reiterar novamente esses vídeos, a Justiça acatou e resolveu fechar o terreiro. Proibiu qualquer atividade religiosa dentro do terreiro da Manju. E aí nós entramos com um agravo de instrumento, que já está no Tribunal de Justiça, ainda não foi apreciado, né? Já está. Mas essa é a realidade hoje de uma justiça que tem lado.
sabe? É isso que é mais decepcionante, porque quem era para ser o defensor do cidadão, para ser o defensor dos direitos do cidadão, das minorias, da fé, da Constituição, hoje está atacando, perseguindo, porque isso está institucionalizado, já está comprovado que está institucionalizado. No mínimo, o Ministério Público foi instrumentalizado por alguma ideologia, né? E, de certa forma, talvez no Judiciário também está acontecendo essa instrumentalização, né? E leva a essas decisões equivocadas, no mínimo, para dizer o mínimo, né, doutor? Equivocadas. Equivocadas. São decisões equivocadas porque é o seguinte, foram juntados os mesmos vídeos que já foram apreciados em outras vezes. É os mesmos vídeos, é os mesmos documentos, é o mesmo abaixo-assinado com apenas a assinatura das pessoas, que não contém endereço, que não contém telefone, que não contém RG, que não contém nada, só está lá o nome de pessoas. Por sinal, tem pessoas que estão nesse abaixo-assinado que nem moram aqui na Redondeza. Nem sabem o que assinaram. E aí assinaram o abaixo-assinado. E foi esse o questionamento que foi feito lá nos embargos inicial. Foi feito, reiterado esse mesmo questionamento agora, depois dos embargos, e agora no agravo do instrumento. Né? E o que nos deixa mais indignados? Aí o Ministério Público reitera isso, o juiz decidiu, sem antes pedir que a Manju pudesse se manifestar a respeito do pedido do Ministério Público. Cerceamento e defesa? Feriu a ampla defesa e contraditório? Não teve, o juiz decidiu logo de ofício. Né? Então, isso é mais doloroso, vendo o judiciário agindo desta maneira, né? Esperamos que possa haver uma correção do que está acontecendo, uma reparação, principalmente, para esta mulher que está sofrendo com tudo isso, porque há um sofrimento. Com certeza, eu acredito que é um abalo psicológico. Eu acredito que, pelo fato de não tocar mais o seu tambor, ela está por dentro dela com um sentimento de tristeza. Isso é fato. Né? Então, eu espero que haja uma reparação para tudo isso e a gente busque, de certa forma, a justiça. E que Xangô esteja à frente desse processo. Que assim seja, meu amigo. Bom, nós vamos nos encaminhando aqui já para os 30 minutos. Olha como a gente conversa, viu? Eu disse que se nos deixar, nós conversamos até amanhecer. Tá? Mas nós vamos voltar nesse tema, com toda certeza. Vamos acompanhar, vamos chamar, né, fazer o nosso chamado aqui, aonde chegar a voz da Rádio Atabaque. A Rádio Atabaque tem a proposta de ser uma voz do povo de Axé. Não é a voz, é uma voz do povo de Axé, porque existem muitas vozes que defendem o nosso povo. E diante de uma injustiça como essa que a gente está vendo, a gente não pode se calar. Porque se a gente se calar, nós estamos concordando com as injustiças, nós estamos sendo passivos e cada vez mais nós vamos ser patrolados. Então, vocês podem ter certeza, Manju, do Rodrigo, que onde a voz da Rádio Atabaque puder chegar, nós queremos que as pessoas ouçam, queremos que as pessoas se sensibilizem com isso que está acontecendo. Né? E quem sabe vamos chamar a atenção, por exemplo, da OAB Nacional, através das suas comissões de defesa da liberdade religiosa e outras tantas. Vamos chamar a atenção, talvez, a partir de alguém que nos ouça ou que nos assista no YouTube, ou enfim, de alguém do próprio Conselho, do Ministério, Conselho Nacional do Ministério Público, para olhar, afinal de contas, o que está acontecendo. O Ministério Público é fiscalizador da lei, agente da lei, ele não pode estar atuando contra a lei. Né? Mas vamos continuar acompanhando, vamos fazer aquilo que tiver ao nosso alcance para ajudar, para que essa injustiça seja corrigida o mais breve possível. Doutor Rodrigo, sua despedida aí da nossa audiência, por favor. Quero agradecer mais uma vez à Rádio Atabaque pela oportunidade de contar a triste realidade que está acontecendo no estado do Pará.
o caso da Manju não é um caso isolado. Então, infelizmente, outros casos estão surgindo e que precisam também de força, de apoio. E, para isso, nós estamos à disposição. Se algum outro terreiro no estado do Pará esteja passando o que a Manju está passando, que nos procure para que a gente possa também unir nossas forças e a gente possa juntos restaurar a verdadeira, eu posso dizer assim, institucionalização da Constituição do Estado do Pará. Conte comigo. Muito obrigado. Axé a todos. Axé. Axé, meu irmão. Manju, foi uma alegria, como sempre, conversar com a senhora. Repito, lamento que para tratarmos deste fato, mas é uma alegria conversar com a senhora e vamos marcar com certeza depois, para mais adiante, né? Para nós falar um pouquinho daquela cultura de Mariana, essa história bonita, né? Eu fiquei realmente assim, muito interessado em conhecer mais, né, o aspecto cultural da religiosidade do terreiro, dos terreiros do estado do Pará. Manju, muito obrigado pela sua participação e as suas palavras para quem nos assiste, para todos os nossos irmãos, para todos os nossos ouvintes da Rádio Atabaque. Venho aqui agradecer, né, mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha trajetória de vida, né, que fechada no meu terreiro. E só tenho a agradecer a vocês que deram essa oportunidade para outras pessoas conhecerem, também para outras pessoas que estiverem passando pela mesma coisa que eu estou passando, que eles possam chegar a nós, né? E para a gente se abraçar, para a gente não deixar isso acontecer, não ir mais à frente do que está acontecendo comigo. Então, assim, eu não quero mais que outra casa se feche, que se cale, por causa que a gente não... Eu, na época, não tinha conhecimento. Hoje eu já tenho um pouco mais. Agradeço a Rodrigo, agradeço meu pai Denilson, que me ajudou muito, está me ajudando. E todos aqueles meus filhos que sempre me apoiaram, a minha família de santo, minha família mesmo de sangue, e a minha família, vocês, né? É só agradecimento. E que meu pai Xangô, eu sou filha de Xangô, ele possa fazer essa justiça. Eu sei que ele está fazendo. E muito obrigado pela oportunidade. Graças a Deus, hoje eu posso dizer que já vou ter um pouco mais de alegria, porque eu já vou sair daqui. Não é pela casa, não é pelo dono, mas sim pelo poder exercer. Eu acho que eu vou poder exercer um pouco melhor, porque eu não tenho vizinhança de um lado nem do outro. Isso, para mim, já é uma alegria muito grande. Mas que eu não fique em silêncio, que a gente não fique em silêncio, que a gente corra atrás. Muito obrigada. Obrigado, Manju, obrigado mais uma vez. Foi uma alegria contar com a participação de vocês e nós vamos nos despedindo do nosso público no nosso programa Atabaque Entrevista de hoje e voltamos na próxima semana.